Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar mais um episódio da série O Saque Tá Loiro. O que é a série onde eu venho aqui responder as dúvidas de vocês. Lembrando que essa série ela tem aqui no YouTube, acontece uma vez por semana, que é onde eu venho e respondo as dúvidas que vocês me deixaram na semana. E é onde eu tiro também as ideias de conteúdo para os vídeos de quinta-feira, portanto, aproveita, nos ajuda aí, dá um like aí nesse vídeo, me dá um oizinho aí, traz sugestão de conteúdo aí pra gente e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, que é para o YouTube entender esse vídeo como um vídeo de relevância para a comunidade, ok? Gente, lembrando que a dúvida de um ajuda o outro, fica comigo até o final. Não aproveita esse negócio de índice aqui embaixo para não assistir todo, ok? Então, vem comigo até o fim. Gurias, toca a vinheta aí para nós, por favor. Vamos lá. Pessoal, então, o pessoal fez aí a nossa equipe, querida, vamos agradecer aí a equipe que varre o nosso YouTube aí, caçando as perguntas de vocês e trazem aqui para mim responder. Então, o L Conta talvez seja um contador, inclusive, se é um colega, vamos lá, colega. Eu não entendi, diz ele ou ela. A IN 1888 junto do ECAC só podem ser feitos quando uso corretoras estrangeiras. Então, se eu usar uma 100%, 1000% brasileira, posso ultrapassar os 30 mil e só declarar sem fazer o ECAC? Com relação à IN 1888, sim. Na verdade, a IN 1888, essa obrigação reverte para ti quando tu operas fora de uma exchange nacional, certo? Que aí seria o caso das exchanges estrangeiras, P2P, etc, né? DeFi, enfim. Quando tu opera na nacional, quem vai entregar a IN 1888 é a exchange nacional. Isso não te desobriga de tu fazer a apuração, né, de lucros todos os meses, tu fazer o teu GCAP, teu controle de estoque e não te libera também do imposto de renda, né, gente? Isso é uma confusão grande que faz. Opero só na nacional, não preciso fazer nada. Não, tu só não precisa fazer a IN 1888, ok? Beleza? O Edson Ishikawa, eu acho. Acho que é isso, Edson. Beijo, Edson. Estou organizando o controle de movimentação de cripto para IN e GCAP. Pretendo separar o controle de cripto com custo. Exemplo, compra a partir de fiat reais e sem custo, exemplo, mineração e ou ganhos em stake. Assim, teria dois estoques de uma mesma cripto para usar no GCAP, sendo um estoque com custo de aquisição para incluir no GCAP, né, onde daria 15% do ganho líquido, ou seja, isento para prejuízo ou venda total abaixo de 35%, e outro estoque sem custo com GCAP, 15% da venda ou isento para venda total, mês 35K. Estaria certo esse procedimento? O que acontece aqui só? Se tu responder certo ali, que quando tu tá entrando, que tu já teve vendas, que a soma das tuas vendas é acima de 35, por exemplo, digamos que tu entre lá com a primeira e essa tem custo, e essa já superou 35, e aí depois tu entra com a segunda e a segunda não tem custo, mas ele te pergunta no mesmo mês lá se a soma do mês foi superior ou não a 35, tu tem que informar que sim, ou ainda, né, ou digamos que tenha dado 30 no primeiro e no segundo, né, deu 10, né? Tu vai informar para que o GCAP entenda que foi superior a 35 sim, e ele tem que calcular imposto. Tu pode fazer isso sim. Eu acho mais prático, tá? Tu colocares sempre as moedas juntas, separar elas só no saldo depois lá por custodiante. Então, isso eu acho mais prático. Que na prática faria com que tu fizesse o quê? Tu acrescentasse as moedas sem custo ao teu estoque, e isso, consequentemente, elas tendo custo zero, baixaria o teu custo médio. Eu acho mais prático, mas não quer dizer que tu não possa fazer
assim como tu vai fazer, desde que tu mantenha o mesmo critério sempre, ok, né, para ficar um critério lógico, um critério explicável, né, por assim dizer, tu não vai estar lesando o fisco, até aí tudo certo, desde que tu marque certinho lá no GCAP e ele calcule imposto nas duas, então tudo ok. Ao meu ver, tudo ok. O Márcio Martins, por favor, com relação à declaração de movimentações, eu sei que é a partir de 30K, então ele está se referindo à IN 1888, 30K é a IN 1888, que é feita em outro local, mas devemos fazer a declaração de tudo ou só um resumo? Se for só um resumo, tem matéria explicando para indicar? Não, não é um resumo, querido, é de tudo. O que vai lá na IN 1888? Todas as tuas transações, não é um resumo de transações, tá? A IN 1888 são todas as tuas transações, ela não é resumida, certo? Então, não lamento, mas não procede, ok? Então, não vai encontrar um manual disso, tu vai encontrar tutoriais nossos ensinando a preencher a IN manual, né? Mas se tu tem muitas transações, o ideal é que tu faça essa leitura em arquivo, para isso não sair prejudicado, ok? Alexandre Barros. Oi, Alexandre. Bom dia, Ana. Bom dia, Alexandre. Se eu transferir num mês mais de 30 mil reais em cripto de uma exchange brasileira para minha hard wallet, devo preencher IN 1888? Hard wallet é considerado movimentação estrangeira? Obrigado. Hard wallet não é considerado movimentação estrangeira, mas a IN não é só para movimentação estrangeira, é para movimentações fora da exchange nacional. Entram, inclusive, as em carteira. Então, sim, tu tem que informar na IN 1888 essas movimentações intercarteiras fora de exchange nacional, sim. Tem que fazer a IN 1888, sim. No caso aqui, só um porém aqui. Aqui tu tá falando que é em cripto de uma nacional para hard wallet, da nacional para hard wallet, da nacional para o exterior ou da nacional para qualquer lugar, não, porque já está na nacional, certo? Agora, da hard wallet para hard wallet, aí sim tu teria que fazer, ok? Então, da nacional para hard wallet, não. Depois aqui, fica comigo até o final, tem uma outra perguntinha que é o inverso, e aí eu vou explicar. Mas da nacional para hard wallet, não precisa. Paulo César Martorelli, ó, saiu na sequência aqui a pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo César. Paulo César é nosso seguidor dos primeiros. Aproveitando a pergunta, e se for da hard wallet para exchange nacional? Em tese, a ideia do legislador é que não se repetissem as transações. O que acontece? Tu sabe quando tu fez da hard wallet para exchange, tá? Em que pese a gente, às vezes, quando faça depois, não sabe o que foi para quem. E acho que o que abunda não prejudica. Não existe esse exemplo, né? Na verdade, quando sai da hard wallet para exchange, a contrapartida seria a IN lá na exchange informando que recebeu de uma hard wallet, né? Então, assim, o que abunda não prejudica. A gente aqui, o Declarando Bitcoin, faz essa IN quando da hard wallet para a nacional. Por quê? Porque a gente usa aqui um sistema de conciliação, que a gente usa um carteirão, né? Então, nesse momento, a gente não sabe qual está indo para onde. A gente faz as informações irem se encontrando. Então, a gente utiliza sempre que para nacional vai para a IN de qualquer forma, como para qualquer outro lugar. Agora, da nacional para fora, não. De fora para nacional, a gente informa aqui na IN, sim. Até para não dar confusão, porque às vezes o cliente não sabe para onde foi o que, e é nessa super conciliação ao final que a gente observa o que foi para onde. Então, a gente aplica aqui o foi de carteira para qualquer lugar, a gente informa na IN, sim. Até porque não tem esse exemplo lá na Receita Federal. Existe o exemplo lá na normativa, que é o exemplo de quando da somatória da nacional para fora, mas de fora para nacional não. O Vimeo, tem uma dúvida. Se eu fizer o pagamento de um carro direto para uma empresa que aceite cripto,
Por exemplo, por Bitcoin na minha carteira ou corretora estrangeira, eu teria que pagar imposto? Sim. Se lucro, sim. Tu tá fazendo aqui uma permuta, a permuta ela é fato gerador de imposto. Se essa moeda tu comprou e na hora que tu tá trocando, tu tá tendo um lucro no momento dessa troca, sim, tu vai ter que pagar imposto, sim. Segundo a Receita Federal, permuta é tributável, sim, a gente lembrando que a gente até tem 2 quesitos aí sobre isso, né? 2 soluções de consulta, inclusive reafirmando a tese da Receita Federal. Power Waves, resumindo, só tributar se tiver saque acima de 35 mil reais no mês. A regra seria a mesma do BTC. A gente não tem essa regra para o BTC, tá? Eu já explico sempre, que fique claro aqui, saque não é fato gerador. O fato gerador é alienação. O que é alienação? Venda, permuta, etc. Vamos dar um exemplo, tá? Tu vendeu um Bitcoin dentro da exchange, mas tu não sacou. Tu deixou esse Bitcoin ali para te fazer uma recompra. No momento que tu alienou esse Bitcoin, tu vendeu esse Bitcoin, já aconteceu um fato gerador. Tu não ter passado isso para tua conta corrente é problema teu. Então, o saque não vai tributar isso. O que vai ser tributável é justamente essa venda dele para moeda fiduciária, ok? Como seria tributável também a troca dele por outra moeda, que seria a permuta, entendeu? Então, não há saque, não há fato gerador no saque, ok? Gustavo Granier. E por que eu deveria informar a Receita se sabemos que ela não tem acesso aos meus ganhos em exchanges estrangeiras? Olha, Gustavo, eu não sou legisladora, eu não faço leis. Por que deveríamos? Porque a instrução diz que sim, porque a legislação diz que sim, né? Porque a gente tem obrigação tributária de sim. Mas eu iria mais a fundo que a gente informa para poder usar isso com tranquilidade, para poder não incorrer aí numa malha fina, numa trava de dinheiro, alguma coisa assim, né? E que a gente possa usar esse recurso com facilidade. Mas esse porquê deveríamos, cada um sabe de si, tá? Esse canal aqui, eu gosto muito de deixar claro, não é uma apologia a declarar imposto, não. Eu estou aqui esclarecendo as dúvidas de quem quer cumprir com as suas obrigações tributárias. Quem não quer cumprir, querido, eu respeito todo mundo, ok? Eu não sou Receita Federal, eu não sou agente fiscalizador. Tu declara se tu quiser. O porquê deveríamos, cada um sabe onde aperta o seu sapato ou qual é o risco que está disposto a levar para o seu travesseiro, ok? Então, se tu acha que tu não deveria, quem sou eu para dizer que tu deveria, tá? Fique bem claro isso, bem tranquilo. Beijo. Cantor Henrico Ferraz. Oi, Henrico. Olá, tudo bem? Tudo bem, Henrico. Será que você consegue me tirar uma dúvida que tenho sobre a Binance, por favor? Claro, querido, se eu puder te ajudar. Minha dúvida é se consigo sacar dinheiro na Binance e enviar para uma conta CNPJ ou só tem como enviar da Binance para conta CPF. A questão é, em qualquer corretora, tu só tem como enviar dinheiro fiat de uma corretora para uma conta bancária cujo titular é o mesmo, tá? Então, se lá na Binance a tua conta é PJ vinculada ao CNPJ, tu consegue enviar sim para tua conta PJ, tá? Agora, se a tua conta é no teu CPF e tu quiser mandar para a tua conta de titularidade da tua pessoa física no banco, isso tu não vai conseguir. Isso não é só na Binance, em todas as exchanges, ok? Gente, assim, os únicos que eu tenho conhecimento que fazem isso de depositar em qualquer lugar e etc, seria no P2Peer, tá? Não existe essa figurinha exchange. Em exchange, até por uma questão de segurança, qual é a regra geral? A regra geral é quando tu saca, tu só pode sacar para tua conta corrente. Então, mesma titularidade na exchange, mesma titularidade no banco, ok? Essa é a regra. Gente, sendo o que tínhamos até aqui, vou pedir de novo, deixa o like para nós aqui, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, tá? Aproveita e nos segue em todas as redes sociais e quinta-feira a gente está de volta com um vídeo novo aqui no canal. Um beijo grande e até a semana que vem.